Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. E no vídeo de hoje eu gostaria de abordar polêmicas, controvérsias e fatos. Eu gostaria de abordar o governo de Bukele, presidente de El Salvador. Em meio a tantas controvérsias, esse presidente é aquele com a maior aprovação, a maior taxa de aprovação no mundo. Comente aí se esse é o futuro do Brasil, né? Se é esse o caminho, né, que pode nos tirar do fundo do poço. Então, antes de mais nada, eu não sou um grande entendedor do governo de El Salvador, que é um país minúsculo, né? Se eu comentar algo que você não gostou ou que a informação não esteja tão precisa, comente aí para eu saber, e qualquer coisa eu ajusto aqui no vídeo, né? Estudo um pouco mais, o vídeo vai ser bem curto porque de fato é uma economia bem pequena, né? Só que tem mostrado ali alguns sinais de mudança bem clara. A maior aprovação de um presidente no mundo é a aprovação de Nayib Bukele. Sua aprovação chega na casa de 90%. Né? Nós vemos que com o passar do tempo o presidente ele vai caindo, né, a sua popularidade, né, até que consiga ser reeleito no pau da goiaba, ou então tá escanteado, tá fora, isso principalmente no Brasil, né? Ele entra com a popularidade em cima, tem que passar reformas no primeiro ano, tem que fazer tudo que ele tem planejado no primeiro ano, porque depois, né, acaba com a governabilidade. Em El Salvador tem sido o contrário, quanto mais anos o Bukele fica na presidência, maior é a população, né? Maior é a aprovação por parte da população, né? Brincadeiras à parte, brincam ali que 90% aprova o Bukele. Os outros 90%, os outros 10% ou estão presos ou são os familiares dos presos. Ele construiu presídios de segurança máxima, colocou os presos trabalhar, né, prendeu todo mundo e era o país com maior taxa de homicídio, de crimes, né, da América, e hoje é o país com o melhor resultado, com o menor número de homicídios e de crime. Bizarro, você teve ali uma queda de mais de 70%, né, com o passar dos anos nos homicídios. Né? Ele força os presos a pagar pela sua hospedagem, né? Então ele coloca trabalho aos criminosos, né? Colocou uma boa parte, literalmente, da população do país em cárcere. De novo, era o país com a maior criminalidade da América e hoje ele trouxe, né, El Salvador como o país com menos criminalidade da América. Isso não foi à toa, foi prendendo quase todo mundo do país, né? Por isso que eu brinquei que boa parte dos 10% ou está preso ou então seriam ali as famílias, na verdade, dos presos. Né? Eu acho que lá o preso ele nem tem direito a voto. Né? Aqui no Brasil, né, a gente vê que os presídios tiveram um voto na última eleição presidenciável bem claro. Né? Bom, o turismo aumentou em mais de 95%, obviamente, ninguém iria para um país, né, que você está cavando sua cova, né, corre risco de ser assaltado, corre risco, mais que isso, risco de ter o seu direito natural cancelado, o direito à vida, né? Então, poxa, né, é um país que não tinha como pisar, e a partir do momento que tornou-se o país com a maior segurança da América, né, o turismo ele voltou. Então tivemos ali mais de 95% de crescimento no turismo. Né? Outra coisa, ele criou o Bitcoin como reserva estratégica do governo. Então isso tem gerado polêmicas com o FMI. Ele colocou para que os bancos usassem também Bitcoin. Né? O FMI o FMI, né, foi contra, e aí ele tirou essa obrigatoriedade por conta dos bancos e para o FMI dar uma acalmada, e até hoje o FMI fica batendo na bota ali de El Salvador, porque quase que toda semana o governo do Bukele vai e adquire novos bitcoins a mercado. Não só isso, ele trouxe algumas inovações, então ele está construindo um dos maiores aeroportos da América, né? Está trazendo investimento, tanto investimento privado quanto melhoria no investimento público via tecnologia, né? Seja a questão, né, do aeroporto, que tende a impactar ainda mais o turismo de maneira positiva, né, como também investimentos na mineração de Bitcoin.
né? Ele usa a energia geotérmica, inclusive, para minerar Bitcoin. Isso foi uma inovação assim, que eu olhei e falei, pô, cara, diferenciado. Acordo de deportação, então muita gente está deportando para os Estados Unidos, né? Combate severo às facções. E, bom, tem toda essa polêmica, né, diplomática, tem muita gente que não gosta do Bukele em termos de países no mundo, tem muita gente que olha para ele como referência, não só porque ele reduziu a criminalidade, não só porque um político olhando para o outro, né, o histórico do político com o passar do tempo, a popularidade vai caindo, né, é quase que inerente a um governo, com o passar dos anos, sua popularidade cair, e lá foi exatamente o contrário, né? Então, governos como o Milei da Argentina, como o próprio Trump, né? Acho que é Georgina, esqueci o nome dela, mas a ministra italiana, né? Tem se aproximado do Bukele, né? E tem conversado para pegar boas práticas, para entender o que ele fez lá, né? O que ele tem de feedback positivo, negativo, e tem se aliado de fato com o Bukele. Não só isso, empresários também, né? Tanto, né, investimento privado para El Salvador, quanto também um exemplo nessa questão do Bitcoin, né, da reserva estratégica, né, da mineração via energia geotérmica. Então, o Saylor, que é a empresa, ele é dono CEO da empresa, né, da Strategy, que é a empresa com mais Bitcoins em todo o mundo, né, se eu não me engano, não estou com o número na tela, eu estou falando aqui de cabeça, né, são mais de 570 mil Bitcoins que o Saylor possui via sua companhia, que era uma companhia de software lá atrás, antes mesmo, já estava listada na Nasdaq, antes mesmo da Bolha.com, né, e agora pivotou, né, toda a sua companhia para ser um banco de Bitcoin. Né, Saylor já conversou com o Bukele, dentre tantos outros empresários. É isso, não sou o maior entendedor de El Salvador do mundo, porém acompanho legal as políticas do Bukele, e eu acho que esse é o caminho para a gente tentar salvar, né, o Brasil, porque aqui não há justiça, não tem segurança jurídica, há muita criminalidade, né? A gente vê que a sensação de segurança ela só piora com o passar do tempo. A Bahia está uma loucura, guerras de facções, né, todos os dias. Tem o próprio Pimentel, que é quem inspirou ali o Capitão Nascimento, fala que o fenômeno Bukele, né, deve surgir em breve no Nordeste, principalmente na Bahia, porque o número de homicídios está tão alto, o número de criminalidade está tão alta, a sensação de segurança é tão baixa, né, que em breve a população de bem vai aclamar por algo nessa linha, por algo mais radical, por prender todo mundo, né, e assim por diante. Então, vamos acompanhar de perto, né, porque acho que a gente pode tirar bom proveito tanto em tecnologia quanto na função do Estado de promover a segurança, quanto na melhoria da justiça, né? Bukele mesmo fala que não tem como separar tentar combater os criminosos, né, separando dos juízes, né? Então, uma boa parte do que ele fez lá foi também em cima da própria justiça, né? Porque, obviamente, onde tem uma criminalidade muito alta, a gente vai ter infiltrados da justiça no meio. E qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, né? Vi de exemplo o próprio Flávio Dino, que eu acho que o cargo era governo, né? Não me lembro qual estado, e aí ele roubou, né? Ou pelo menos acusado de desvio de dinheiro público, e agora ele está no Supremo Tribunal e ele vai julgar o governo no qual ele é o suspeito pela prática de corrupção e desvio de dinheiro público. Então, acho que a gente pode tirar bons proveitos de Bukele, até nesse ensinamento de que não tem como dissociar os criminosos da justiça. Se há um número muito alto de criminalidade, de crimes em geral, né, muito provavelmente a gente vai cair num judiciário, né, conivente. Não é coincidência. Por esse vídeo é isso, né? Se eu falei alguma informação imprecisa, digita aí nos comentários, me corrija que eu estudo. Comente também o que você quer ver nos próximos vídeos, deixa seu like e inscreva-se no canal.